e a Jordana foi cancelada na internet. A jovem influenciadora postou um vídeo em suas redes sociais na ocasião em que iria receber o seu namorado em casa. Ela explica que, sendo ela evangélica e morando sozinha, isso só seria possível porque, naquela ocasião, a sua mãe estaria presente. A Jordana então explica que o namoro do cristão precisa ser puro, precisa de vigilância e precisa de uma questão de prudência também. A santidade não é só na área sexual, mas também se aplica à dedicação, à devoção e a um compromisso com Jesus, assim afirma a Jordana. E aí? Qual é o problema mesmo? O problema foi quando isso furou a bolha. Por exemplo, uma página de fofoca um tanto chocante compartilhou isso. O fato é que Jordana é uma pessoa bem popular, com seus mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, e sendo popular na internet, ela já era bem conhecida antes de ser cristã. Porém, ela era uma pessoa conhecida, digamos, muito por causa da sua de aspectos de sensualidade que ela demonstrava em suas publicações, especialmente em suas fotos. Ela mesma que fala isso. Quando ela era mais nova, chegando ali na sua adolescência, ela queria deixar de ser vista como uma menininha frágil e indefesa e inocente, e ela queria ser vista como uma mulher atraente, né? Mas isso diz respeito ao passado da Jordana. Ela foi alcançada pela graça de Deus e ela teve o seu coração transformado e mudou totalmente a sua postura nas redes sociais, a forma como se veste e a forma como ela entende esses aspectos da sexualidade. Mas o mundo não perdoa, né? E ela foi duramente atacada e acusada de hipocrisia, como se quem é ela, né, para falar a respeito de um relacionamento com castidade, um relacionamento de castidade. A Jordana se pronunciou tanto nos stories como desabafando também no seu Instagram, lamentando os ataques e explicando também a mudança e desabafando mesmo devido a tantos ataques e ofensas. Eu penso que esse episódio que a Jordana experimenta nos ajuda a aprender bastante a respeito de teologia e de vida cristã. Porque o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia nos diz que, em aspectos básicos, o homem deve deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, com base em Gênesis 2:24, e isso está ali a essência do que é o casamento. Isso é o casamento. A Bíblia diz que se alguém não consegue controlar-se quanto aos seus impulsos sexuais, deve casar-se. Ou seja, é no casamento que os desejos sexuais devem ser satisfeitos e não em outra forma de relacionamento. E olha só, não é que Deus não queira que tenhamos prazer sexual, afinal, Ele mesmo nos criou com essa disposição, com esse desejo. Mas é que Ele quer que nós tenhamos e vivamos esse prazer sexual de forma segura. E a única forma disso ser de forma segura é dentro de um contexto de casamento. A imoralidade sexual, então, deve ser enfrentada. Só que não enfrentada de maneira a se expor a todos os estímulos e simplesmente não ceder. O que a Bíblia diz é que nós devemos fugir da imoralidade sexual. Diz que devemos nos abster de toda a imoralidade sexual e que devemos fugir dos prazeres carnais que são tão próprios da juventude. Então, a Jordana acerta bastante, por exemplo, quando ela decide que não deve ficar a sós com o seu namorado.
porque ela sabe que aquela ocasião de estarem a sós, apenas eles dois, sendo namorados, ou seja, havendo um desejo de entregar-se um ao outro, porque existe o interesse deles estarem juntos, uma vez que estão sozinhos, podem sim cair em tentação. Jordana acerta também na ocasião para receber o seu namorado, a sua mãe está em casa, né? Com a participação de familiares e amigos, é possível sim ter momentos um pouco mais próximos de quem estamos nos relacionando antes do casamento. E dentro do vídeo dela, ela acerta em valorizar a ocasião, até mesmo buscando comprar um vestido novo. Então, algumas acusações que a Jordana recebeu, alguns questionamentos, eu acho que convém comentar. Por exemplo, alguns dizem, né, que a mulher pode ser o que ela quiser. Sexualmente, a mulher pode ser do jeito que ela quiser. Mas e se a mulher quiser deixar a promiscuidade e ter um namoro de castidade? Ela também é livre? Ou a mulher somente é livre para sair com vários caras, ficar com vários homens, deitar-se com homem e mulher da forma que quiser? Será que a mulher também não é livre para se entregar somente a um homem e somente na ocasião do casamento? Ou a mulher deve colocar um cabresto do sexo livre? Uma outra coisa foi que alguém questionou, né? Ora, a Jordana já saiu com outros homens. Agora, na vez do namorado, não vai acontecer nada, não vai rolar nada. É muita ignorância sobre o plano de Deus para a sexualidade no casamento. A verdade é que, dentro de um namoro santo, algo já está acontecendo. E não precisa necessariamente estarmos falando a respeito do sexo propriamente ou de atender aos prazeres sexuais propriamente para algo estar acontecendo. Algo maior está acontecendo quando existe um propósito de castidade. Algo maior está acontecendo quando é entendido que o sexo é bom e é para a glória de Deus e ele deve ser usufruído dentro do casamento. Então, o preservar-se para esse momento é algo que já está acontecendo. O sexo livre às vezes pode ser agradável, mas é agradável de uma maneira muito superficial. Como alguém que come uma cobertura de bolo, mas sem a massa do bolo em si. Acaba sendo enjoativo e até mesmo fazendo mal. Então, o relacionamento santo é construído com santidade e um compromisso. Isso sim é o que vale a pena e é isso que a Jordana declara estar construindo juntamente com o seu namorado. E isso deve ser valorizado. E aí, então, um outro questionamento curioso que eu vi também. Se ela não consegue ficar a sós com o namorado sem acontecer nada, não é porque ela tem vontade? Que hipocrisia é essa de ter tanto desejo e não dar vazão a esses desejos? Sabe por que isso é hipocrisia? É hipocrisia porque a gente vive em um mundo onde a vida é definida através daquilo que gostamos, independente daquilo que devemos. Mas não deveria ser assim. Nós sabemos que é básico da maturidade quando se sai da infância, que às vezes a gente precisa fazer o que não gosta. E às vezes nós gostamos de fazer coisas que não devemos fazer. Isso é muito simples. Às vezes dá vontade de bater e xingar em alguém, de roubar. E por que a gente não faz? Porque a gente sabe que não é certo. Porque a gente sabe que vai ter consequências. Porque a gente sabe, de alguma forma, por consciência ou pelo que podem fazer conosco, que não compensa seguir daquela forma, ainda que haja
um desejo e uma inclinação para fazer aquilo que não é correto. É isso. Mas, quando se trata de questão sexual, parece que é totalmente diferente, né? As pessoas querem viver a sua sexualidade a todo modo. Querem dar vazão aos seus desejos sexuais de qualquer jeito. Mas é isso que faz causar estranheza. Quando a Jordana decide que haver desejo para com o seu namorado não significa a mesma coisa de ceder a esses desejos por entender que não é ocasião apropriada. Então, o problema é não entender que o desejo, ainda que venha de um desejo legítimo e natural, ele não precisa ser atendido naquela ocasião. Mas o ponto é que, ao apontar para o passado da Jordana e até aumentar e especular sobre o que aconteceu e o que é agora, isso mostra como o mundo é cruel e não há tolerância, não há respeito, não há nenhum tipo de consideração para alguém que decidiu viver diferente. Será que a Jordana seria igualmente cancelada se ela tivesse feito essa escolha motivada por algum outro princípio? Será que a Jordana seria cancelada se ela optasse por dedicar somente ao seu namorado, aguardasse para a ocasião do casamento, movida por uma outra ideologia, que não seja por causa da fé cristã? Será que ela seria igualmente cancelada? Será que ela seria cancelada se ela reivindicasse para si a liberdade feminina? Eu sou mulher e eu faço o que eu quero e é por isso que eu decido que eu irei me relacionar somente no meu casamento, na ocasião do meu casamento. Será que ela seria igualmente cancelada? Ou todo esse cancelamento está sendo movido por um ódio que o mundo tem contra Cristo e contra tudo aquilo que é santo? Mas Jesus mesmo diz para nós, né? Jesus diz que o mundo o odiou e, portanto, o haveria de odiar aos seus seguidores. Cristo diz que também é bem-aventurado aqueles que forem perseguidos por causa do nome dele. Então, dessa forma, a gente percebe que existe uma aproximação quanto ao próprio exemplo de Cristo quando somos perseguidos de maneira injusta nesse mundo. No mundo não há perdão, mas em Cristo há perdão. Na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículos 8 e 9, de maneira muito direta, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, em nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu não sei se esse vídeo vai chegar até a Jordana, mas caso chegue, Jordana, minha irmã, fico muito feliz de conhecê-la, fico muito feliz de ver do seu testemunho e louvo a Deus pela sua dedicação, pela sua perseverança em permanecer fiel a Cristo e tenha por certo de que todo o nosso trabalho no Senhor nunca é em vão e que há verdadeira alegria para aqueles que se dedicam à fidelidade a Cristo Jesus. E a todos nós podemos sim louvar a Deus pelo exemplo da Jordana e nos dedicarmos à fidelidade a Deus, a uma vida de santidade, a relacionamentos que reflitam castidade, conforme a palavra de Deus mesmo nos orienta. Esse é o recado que eu gostaria de trazer aqui hoje. Eu acho que a ocasião vale a pena a gente refletir sobre isso e espero que tenha te ajudado. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga
que talvez precisa refletir mais sobre isso, precise repensar talvez princípios aplicados ao seu namoro, ao casamento, e espero que seja bênção para essa pessoa também. Até um próximo vídeo e tchau, tchau.